Eu pergunto. Pode ir, Zé. Bom, a minha pergunta é muito simples, entende? Eu sou o alicerce oculto de toda essa história. Eu e as pessoas que escrevem, né? Como você, Amâncio. E a minha esperança é o Soter, é o Tagore, entendeu? Vocês é a minha esperança, entende? Eu até cheguei a pensar fazer um livro e fazer um lançamento drive-thru na frente do meu prédio, porque a gente não pode. Esse é o primeiro problema que nós estamos vivendo, a aglomeração. Como é que nós vamos resolver o problema da reaglomerar? Primeiro ponto. Segundo ponto, como é que nós vamos faturar? O Tagore me contou algumas coisas que eu não tinha imaginado. Quer dizer, como é que nós vamos faturar, entendeu? Um livro, entende? Quer dizer, eu estou guardando um pedaço do meu 13º para investir, entendeu? Mas até agora, o único livro meu que não deu lucro, mas não deu prejuízo, foi a editora do pai do Tagore, pela Siciliano, que vendeu. Entende? Agora, não é poesia, era a memória política. Poesia. É, Poesia é uma coisa que rende pouco, entendeu? Agora, outra questão que eu quero colocar é como é que nós vamos faturar. Nós temos o bloqueio da internet, que a gente tem que aprender a mexer com isso. E segundo, eu sempre digo, nós estamos vivendo isolados no sertão de Goiás. Com todo respeito ao pessoal de São Paulo, que, aliás, eu sou de São Paulo também, entendeu? Já morei no Rio, já morei em São Paulo, estudei em São Paulo, mas o pessoal de São Paulo e Rio absolutamente ignora o que acontece de cultura no Distrito Federal, entendeu? Isso aqui ainda é a Ilha da Fantasia, entendeu? Ainda é um mercado riquíssimo e desconhecido. Ninguém está afim de saber se tem poeta bom em Brasília, entendeu? A não ser o Turiba, que está no Rio e leva a gente para fazer livro lá, entendeu? Então, eu acho que está havendo no Brasil uma espécie de começo de Idade Média, entendeu? Houve uma desestruturação do sistema cultural brasileiro com a falência do Rio de Janeiro, certo? E as grandes editoras, isso eu aprendi com o seu Vitor Tagore, as grandes editoras só querem vender best-seller, porque vende fácil, entende? E agora, eu pergunto, e agora? Nós que escrevemos, entende? O que vocês, editores, podem nos oferecer? Entendeu? Vocês vão botar os meus poemas na internet, entendeu? E depois vai imprimir e vão vender, e quem comercializa? Entende? Quer dizer, eu estou preocupado com essa cadeia, entendeu? Como é que a gente vai integrar a internet com a impressão do livro? Que são duas. Uma vem de Gutenberg, entendeu? A internet nós estamos aprendendo, entendeu? Como é que nós vamos, entendeu? Fazer com que um pedaço dessa grande biblioteca universal que o Soter fala, eu não quero ser lido por 1 milhão de pessoas, pelo amor de Deus. Eu não sou a Greta, eu não quero ser conhecido no Fórum da ONU, pelo amor de Deus. Não quero ganhar prêmio Nobel. Eu quero vender. Mas eu queria que você ganhasse, Zé Roberto. Eu queria que você ganhasse, porque aí a Não gente existe ganhava. mais. Esse mundo acabou, entendeu? Carlos Drummond de Andrade, infelizmente, acabou, entendeu? A civilização brasileira, as grandes editoras que faziam o mix da cultura brasileira, não existe mais. Nós estamos trabalhando no deserto do Saara. Então, eu pergunto. Então, é isso. A pergunta é essa. Veja como é só, que nós Zé. vamos fazer? Ok. Calma. Vamos agora, nessa parte, uma pessoa apenas responde. As outras duas, se quiser, podem concluir, mas que sejam breves, porque senão a gente vai acabar isso aqui 2 da manhã. Né? Zé, repete só o final da sua pergunta. Eu gostaria de saber que... Eu quero saber como é que nós, escritores, entende, vamos vender o nosso livro, ou a nossa obra, ou livro, ou papel, ou bit na internet. Como é que nós vamos faturar isso, entendeu? Ou então, acabou a propriedade individual, vale tudo, entendeu? Acabou, e pronto. Não existe mais Essa é isso. do Eduardo. Essa resposta é do Eduardo, hein, Soter? Você foi escolhido unanimemente. Eu só vou me defender que não é verdade que os poetas de Brasília, Goiânia, João Pessoa, qualquer outra cidade são ignorados pelas pessoas de São Paulo ou Rio. Eu chego a dizer o seguinte, é mais fácil os poetas daqui
os escritores daqui conhecerem os poetas de Brasília do que os de Brasília conhecerem os de São Paulo. E eu, por exemplo, tenho uma autora muito importante, duas autoras muito importantes para a gente, que é a Débora Dornelas, que ganhou o Prêmio Casa delas Américas, que é aí de Brasília, mora aí em Brasília, morou algum tempo em São Paulo, mas é de Brasília. Escreveu um livro que Brasília é a cidade principal e publicou com a Patois. E a Cíntia Kremler, que ficou finalista do Prêmio São Paulo de Literatura, ficou semifinalista do Prêmio Oceanos, e eu considero uma das maiores escritoras do país. Edelson, ainda tem o Edelson. O Edelson, o Welson de Toledo, que é um poeta maravilhoso. A Noélia Ribeiro, que não publicou ainda com a gente, mas publicou... É um convite, hein, Noélia? É um convite, hein? Não, são poetas... O Ian Viana, que é um garoto mais jovem, a Isabela de Andrade, é muita gente, o Alberto Bresciani, é muita gente boa produzindo aí em Brasília e também todos os outros estados. Só a minha defesa, né? Nós amamos os poetas de Brasília também. Agora, como o autor vai ganhar é a grande questão. Eu sempre digo, o autor é o que menos ganha, infelizmente, deveria ganhar mais. Na Patois, o retorno realmente dos autores é muito pequeno em relação a direitos autorais. A gente já oferece a publicação gratuita e um pagamento de 10% quando um livro é vendido. E às vezes o autor não acredita que não vendeu nenhum exemplar no ano inteiro. Acontece. É um retorno baixo. O que eu acho que todo autor deve procurar hoje em dia, com as novas tecnologias, é publicar sem custo, publicar de maneira consciente, um livro de qualidade, que a editora consiga disponibilizar a venda nos canais digitais, como a Amazon e o próprio site da editora, e que o autor, ao menos, não tenha nenhum custo. E se o autor quiser ter alguns exemplares para ele revender, ele também acaba ganhando em cima disso, né? Agora, venda, direito autoral é em cima do que o autor consegue vender. Eu tenho uma autora, por exemplo, que agora vai receber um pagamento de direitos autorais em torno de R$5.000, porque num ano inteiro vendeu 3.000 exemplares. Mas se depois de um ano inteiro a gente apurou que o autor vendeu 15, 20 exemplares, né, é proporcional também. Então, tenta pensar a publicação de uma maneira a você não ter que investir muito alto e ter um livro bonito. Eu acho que, nesse momento, o mais importante é ter um livro bom, de qualidade, bem feito, por uma editora honesta, que está fazendo um trabalho legal e que vai te ajudar a chegar a esse outro público, né? Agora, se vai vender ou não, se você vai ter retorno financeiro ou não, aí é um desafio a partir da existência do livro, né? Acho que... Ok, obrigado. Soter, agora alguma coisa para acrescentar? Eu concordo plenamente com o Eduardo. Eu acho que a gente vamos abrir espaço para outras perguntas, né? Não que, Zé Roberto, eu te entendo perfeitamente, você sabe até minha opinião em cima disso, e exatamente sobre o autor também vai ter, o que eu acrescentaria para o Eduardo o autor também hoje tem que se profissionalizar desse mundo da internet, tem que entender a internet. Era isso que eu ia acrescentar, só. Eu rapidamente, é o seguinte, eu concordo com a questão, eu não só concordo, como eu sempre procurei fazer as coisas como que o autor, né, não tivesse que meter a mão no bolso para poder fazer a obra, entendeu? A própria obra é que tem que remunerar o autor, né? E ela tem que remunerar a editora também, né? Então, o nosso processo aqui, por exemplo, é o seguinte, a gente lança, aquele número do lançamento cobre os custos, o resto a gente acha, pronto, entendeu? É meio a meio. Ismar Lemes. Salve, Amâncio e todos os amigos presentes, boa noite a todos. Amâncio, eu quero até te vou sugerir-lhe, traga aqui também o pessoal do sebo. Olha só, eu tenho um sebo na Feira da Ponta Norte, lá na 216. Então, assim,
eu identifiquei muito com a fala do Tagore e colhi algumas outras coisas do Soter e do colega da Patois. E eu acho que o importante, gente, é a gente formar leitor, porque nós carecemos de leitor, né, para vender o livro. E eu acho que, por exemplo, o Tagore falou do livro bem trabalhado, a capa vende, né? A capa bem feita vende, entendeu? A capa bonita vende, né? Depende também do vendedor também. O vendedor também ajuda a vender. Porque eu, por exemplo, quando alguém chega lá na minha banquinha, aí eu já começo falando uma coisa, cara, que eu aprendi com o Dedé, da banca dos poetas, que é mexa, por favor. Quer dizer, então a pessoa já começa a sorrir e, por exemplo, aqui a Nilva já foi lá no meu sebo, como já foi a Noélia, então lá virou um ponto de convivência, né? Um ponto cultural, onde as pessoas sentam e nós batemos papo, né? Eu falo, mexa, por favor, se quiser ler, senta aqui. E outra coisa também que é interessante, quando o autor está presente, vende também, ajuda a vender. Então, quando eu digo assim, que, por exemplo, o Tagore falou, a questão de ser lido, né, de ser curtido lá na internet, eu acho que o escritor ele tem muita preocupação em vender. Eu acho que ele tinha que ter a preocupação em ser lido, né? Porque eu acho que o maior prazer não está na venda, está em você ser, né? Porque se você for lido, eu acho que você está realizado, né? E, por exemplo, você lança um livro agora, mas vamos supor que você não vendeu, porque lá, por exemplo, as pessoas chegam lá na minha banquinha, eu vendo fiado, porque as pessoas que compram o livro pagam, eles pagam, entendeu? Eu falo com o cara, você não vai comprar por quê? O cara fala, estou sem dinheiro hoje. Eu falo, você não tem hoje, mas no próximo sábado você tem, leve o livro. Aí o cara, não vou levar, não tem dinheiro. Bom, se não tiver dinheiro de tudo, leva de graça, entendeu? Então, é o seguinte, eu acho que o interessante disso aí assim, é a pessoa ser lido, porque se o escritor lança um livro, e se ele começasse até mesmo distribuir o livro, entendeu? E se tornasse conhecido, no segunda edição ou em outro livro ele iria vender, entendeu? Ele já era conhecido, já se tornaria conhecido. Então, eu não vou continuar falando aqui, porque eu poderia falar muito mais, né? Porque senão eu vou tomar muito tempo. Então, é isso. Tá, agora, a capa vende, né? A capa bem trabalhadinha vende, a presença do autor ajuda a vender, não é verdade? E o importante é esse, é a pessoa ser lido. Muitas vezes não é ser vendido, é ser lido. Obrigado, Amâncio. E chame aí o pessoal do sebo. E agora eu não estou na 216, porque eu tenho umas 30 doenças, então não posso estar lá. Eu só vou estar presencialmente no futuro e todos estão convidados para ir lá bater papo comigo. Obrigado. Obrigado, Ismar. Soter, quer fazer algum comentário sobre o que o Ismar falou? Olha, eu acho que todas as estratégias da gente colocar o livro à disposição do leitor, eu acho que são importantes, todas são importantes, entendeu? Esses dias, eu acho que, olha, esses dias, já estão com essa pandemia aí, a gente não sabe nem se foi ontem, ou se foi antes de ontem, ou se vai ser depois da manhã, né? Estamos aí confuso com o tempo. Mas foi o ano passado, eu vi uma matéria de uma tecnologia na Europa, onde tem um catálogo dos livros, né? Você chega, tem um catálogo dos livros, eu falo assim, eu quero um livro aí do Tagore, do Victor Tagore. Aí ele pega, aciona lá, imprime o livro, o cara leva o livro impresso na hora, quer dizer, não tem estoque, né? Então, quer dizer, isso aí seria o ideal, né? Você
a gente fazia os livros e nos lugares de venda você chega, escolhe o livro, imprime na hora e você pega o seu exemplar e vai embora. Quer dizer, é uma impressora individual de livros, né? Então, quer dizer, é outra estratégia também que a gente pode... Eu fiquei muito interessado nessa tecnologia, entendeu? Eu fiquei muito interessado, mas ainda não chegou no Brasil, eu acho. A não ser que esses nossos companheiros aí da nossa Universal Cidade de São Paulo, né, possam ter recebido já. Mas aqui em Brasília eu acho que ainda não chegou, não consegui ver. Mas seria interessante, porque a gente teria... cada um de nós teríamos uma Amazon, né, onde a gente pega... O livro está ali, você baixa o livro na hora e imprime e o cara sai de lá satisfeito. Esse aí, eu acho que a gente tem que inventar estratégias mesmo para botar o livro na mão do leitor. Ok. Olá. Oi, queridos. Eu posso falar um pouquinho? Sim, Tereza. Oi. Com Tudo bem? certeza. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Vitor, Zé Soter. Boa noite, Zé Amâncio, Jafá, queridos. E o Fernando. Vocês têm um espaço super bacana aqui. As meninas também, a Nilva, a Luciana, a Nara. Boa noite para todo mundo. Eu estou no Rio. Eu tenho a minha editora já há 20 anos. Comecei um pouquinho antes que o Eduardo Lacerda, né? Sou só 10 anos mais velha que ele, né? E o Eduardo é, assim, um orgulho, uma pessoa inspiradora para tanto editores e autores, né? E a gente faz justamente isso. Vocês estão falando várias coisas que fazem parte do meu dia a dia. Eu sou autora, eu sou editora, eu sou tradutora. Eu faço tudo isso junto e combinado com todo mundo. E digo para os meus autores que eles também têm que batalhar o seu livro. O Ismar está certo em dizer que vale mais a pena ser lido do que ser vendido. Mas se você for lido, você está sendo vendido, né? Esse ser vendido é uma consequência. Tem que criar um público leitor. Quando me perguntaram uma vez por que eu publicava praticamente só poesia, eu falei assim, eu inflaciono o mercado de poesia, sim, eu faço isso de propósito. Eu lanço 20, 30, 40 livros de poesia por ano. Então, e primeiros livros, né? Aqueles livros que não seriam publicados de outra forma, porque às vezes os autores não têm como bancar o seu livro. Então, tem que fazer o livro caber no bolso do autor e no meu bolso também, né? E a gente tem que ter todos os meios de venda, todos os meios de produção. Zé Soter, essa coisa de imprimir o livro na livraria, isso já existe, sim. Existe na Europa, existe nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, em algum lugar, eu sei que tem. Isso aí já é um remédio. Nós sermos os próprios impressores de livros é justamente a mão na roda. É o que nos falta. Porque a gente já divulga, a gente já escreve, a gente já revisa, a gente já edita, só falta imprimir. No meu caso, só falta imprimir. Eu já tive até livraria. Então, é aquela coisa, a gente é a cadeia inteira do livro junto, a gente faz tudo, de A a Z. E ainda por cima também é leitor. E essa coisa de publicar poesia, a gente faz poesia, né, Eduardo, para poetas. Porque quem é o consumidor de poesia, se não quem escreve poesia também? Você não vai esperar que o engenheiro civil vá ler poesia. A não ser que você leia para ele. E ele vai ter que achar bom o poema. Então, nós temos que criar o público leitor e dar livros novos para quem já lê poesia. Os leitores de poesia existem. Pessoas que, inclusive, não escrevem, mas gostam de ler poesia. E outros que são autores, são poetas, e precisam de poesia nova. Eu tenho uma história na livraria Prefácio aqui do Rio, em que eu lancei um primeiro livro de uma autora. Eu trabalhei o livro junto com ela e fizemos o lançamento. E aí chegou uma cliente na livraria Prefácio e disse assim, estou cansada de ler Carlos Drummond de Andrade. O que você tem de novo aí?
Aí a vendedora que conhecia o livro, que tinha sido lançado, inclusive, na própria Livraria Prefácio, disse: eu tenho aqui um livro de uma editora nova que faz livros novos de poesia. A senhora leva. Se a senhora gostar, a senhora fica com o livro. Agora, se a senhora não gostar, a senhora traz de volta. Ela levou o livro. Depois ela voltou e disse: eu adorei esse livro. Falei, tá vendo? Se eu não tivesse publicado aquele livro novo, daquela poeta nova, era o primeiro livro dela, como é que essa senhora ia poder ler um livro diferente do Carlos Drummond de Andrade, né? Porque ela estava cansada de ler só Carlos Drummond. Então, nós somos essa alternativa para a poesia nova. Não é só Carlos Drummond que existe de poesia no Brasil, não é só Cecília, não é só todos os que a gente já adora. Mas os novos poetas estão aí. E se nós não publicarmos, quem vai publicar? Eles mesmos vão ter que virar editores deles mesmos? A gente já está com a mão na roda, Zé Soter. Esse menino aí, o Tagore, você é novo para mim, nunca tinha ouvido falar de você, mas adorei você, achei você o máximo. O Eduardo já é amigo de long time, adoro ele. Mas eu faço isso há 20 anos. Eu comecei, na verdade, há 40. A gente está fazendo aniversário junto, viu, Zé Soter? Agora, no dia 2 de outubro, chega a minha Poesia Reunida. É um livro de 776 páginas com meus 20 livros publicados. Tudo que eu publiquei de poesia em 40 anos. É uma história. Eu criei leitores. Eu vendo poesia pela poesia. Tem pessoas que compram os meus livros sem me conhecer. Mas também são 40 anos fazendo isso. Eu nunca desisti. E é o que eu passo para os meus autores. Então, tudo que vocês disseram aqui está certo. Precisamos continuar. O José, não fique triste. A gente tem que continuar publicando, mesmo que a gente não saiba que é lido. Às vezes, a nossa ignorância é que nos mata. A gente não sabe. Mas tem gente que sabe de nós. Então, não podemos desistir. A gente tem que seguir em frente. Algum dia, alguém vai dizer para você: o seu poema respondeu minha pergunta. Eu já ouvi isso. Mas como é que eu ia saber disso se eu não tivesse insistido em divulgar? E eu divulgo muito a minha poesia. Eu tenho blog, ponho no Facebook. Eu também dou os livros, mando para bibliotecas, faço com escarcéu. A gente tem que se fazer conhecido, senão como é que vão saber que o livro existe? A gente é o melhor garoto propaganda do seu próprio livro e da sua editora. Parabéns para vocês, muito obrigada. Nós que agradecemos a participação de Tereza Cristina Roque. Luciana Barreto. Boa noite. Que live maravilhosa. Realmente estamos aqui completamente arrastados por uma discussão tão vívida e eu fui fazendo 1 milhão de anotações e me ocorreu mostrar para vocês, não sei se vocês conhecem, é um autor que não, infelizmente não está no cânone, Osman Lins, pernambucano, né? Ele tem esse livro escrito em 1969, Guerra Sem Testemunhas. E o Osman Lins, em 1973, publicou a Valovara, porque era algo absolutamente experimental, diferenciado, e até hoje nada se aproxima do que romanesticamente foi desenhado por ele, né? Mas por quê? Como tudo que vocês disseram, ele deu conta dessa cadeia inteira. Nesse livro aqui, Guerra Sem Testemunhas, ele discute a condição do escritor e o livro, o escritor e o leitor, o escritor e o mercado editorial, o escritor e a obra, né? Será o editor um pouco o autor ou o dono? Até que ponto o editor condiciona o autor, né? Claro que a gente está falando da década de 60, em que o Brasil já estava, assim, infelizmente, né, assim, a gente já estava na ditadura militar, vários artifícios eram necessários, inclusive no campo da
da narrativa literária para se burlar a censura, tanto que a Valovara, que é uma das grandes obras de Osman Lins, não passou pelos censores, porque eles não entenderam nada. A engenhosidade, né, e a exuberância e a arquitetura narrativa foram tão perfeitas que, naturalmente, os censores tacanhos não compreenderam que era uma alegoria sobre a arte narrativa e a opressão, né? O que era necessário, como que a literatura operava para responder, né, à censura. Então, assim, algumas anotações que eu fiz, que eu achei, assim, de fato, esse encontro hoje foi muito especial, muito interessante, que, primeiro, para um autor estreante, a gente pode até começar com uma ação entre amigos, mas o próprio Eduardo Lacerda disse, são os primeiros compradores. Como isso se sustenta? Então, a internet não tem que ser vilanizada. Quase todos os autores já estão publicando, né? Nos blogs, nas revistas, na antologia, no Facebook. Isso isso ajuda a arrastar e a capturar leitores, né? Tudo que vocês disseram em termos de macropolítica, que é tão interessante, né? Outro dia eu anotei, assistindo ao Rogério Pereira, que edita a revista Rascunho há 15 anos, mais de 15 anos, desde 2000, né? Nós somos 220 milhões de brasileiros, em que, assumidamente, são dados do IBGE, subestimados, somos 13 milhões de leitores. Não leitores como nós. A gente lê não sei quantos livros por mês. Não, leitores, que se assumem leitores, né? 400 mil crianças nas escolas sequer têm banheiro. Então, essa briga, né, do saneamento básico com a educação, né? Então, a gente sequer chega para formar o leitor, né? Então, a gente vive um momento em que a censura voltou, a gente está vivendo uma ditadura, a pior de todas, porque ela é disfarçada, civil/militar, né? Até as fábulas, né? Até as histórias, os contos de fadas estão sendo adaptados, eles têm todo um propósito para trabalhar com as pulsões, tudo está sendo completamente censurado pela lógica neopentecostal, né? Desse governo que é completamente, né, contrário ao pensamento crítico, à leitura, à arte, né? Então, assim, o que eu gostaria de falar com vocês é o que eu digo sempre para os meus alunos, que eu digo sempre, e olha que, enfim, alunos de universidade pública, graças ao governo Lula, né, pelas cotas, são muitos, sim, carentes e da periferia, e filhos de empregada doméstica ou de mãe solteira, não importa. Livro, se a gente pensar bem no Brasil, ele não é caro. O que é caro? Caro é o iFood. É um lanche que você faz, são 3 cervejas. 3 cervejas, você paga um livro. E você tem esse livro, né, assim, como um oráculo para ser revisitado o tempo inteiro. Agora, o problema no Brasil, de fato, é o corte econômico, socioeconômico, né? Para quem ganha um salário mínimo ou 2, e o MEC deveria funcionar para suprir, para, né, quem aquece o mercado editorial sempre foi o MEC, que compra livros para todo o Brasil, essa capilaridade imensa. Não tem mais isso. Os livros que vão ser comprados, certamente que não sejam os nossos, nesse governo, não serão. Naturalmente não serão, né? Então, assim, o esforço do homem, né? E que o Osman Lins, esse escritor pernambucano maravilhoso, né? Que eu estudo há 10 anos, né? E ele fala, né? Ele recorda o esforço do homem desde as primeiras tentativas de expressão escrita e invenção do alfabeto, né? Passando pelo papiro, pergaminho, códice. Você sabe que o explicare significa desenrolar um códice. Então, explicar significa desenrolar. Então, o objeto, o livro, o Roger Chatier diz isso, ele não vai sumir, não vai.
como o próprio Eduardo Lacerda disse isso, né? Isso não vai sumir. Pode ser um objeto de colecionador, tomara que não seja, que a gente continue, né? Agora, por outro lado, é muito complicado que a gente está passando por um momento horroroso em que as editoras estão sendo massacradas. Eu não compro mesmo pela Amazon. Eu não compro, porque eles escravizam os trabalhadores, eles detonam as outras editoras. Aí a pergunta que eu faço a vocês, né, e que eu acho, como vocês estão fazendo o preço do frete? É uma pergunta assim, eu fiz todo esse prólogo, porque eu vejo vários amigos, colegas, alunos falando, não, professora, não, Lu, não sei o quê, eu não vou comprar porque o frete é quase o preço do livro, e pela Amazon é tanto. Então, isso eu fico arrasada. Eu prefiro abrir mão de outras coisas e comprar nas editoras, né? E uma segunda pergunta o conselho editorial. Eu adorei o que o Vitor trouxe. O Vitor trouxe isso, né? Eu agradeço muito ele ter mencionado aqui o Fernando Mendes Viana. Eu estava na única edição da Gárgula, fomos juntos para Portugal e Espanha, na década de 90, lançar a Gárgula, um militante, né? Porque o editor, o editor, o autor e também a figura do livreiro, que tem que estar junto, né? Acho que vocês são todos um pouco isso. Editor, vocês são editores e livreiros, né? Então, assim, como... Já até me perdi, estou falando tanto. É porque eu tomei 2 cervejas. Como... Qual foi a pergunta que eu estava fazendo? Que vergonha. Bom, acho que vocês captaram alguma coisa. Mas, assim, a questão da Amazon, do frete, eu falei um monte de coisa, mas eu acho um absurdo, entendeu? Simplesmente a Amazon, assim como as grandes livrarias que viraram Magazine, tudo junto, né? Vende tudo e livros. E a questão do conselho editorial, que é fundamental, porque hoje qualquer um pode publicar, porque editora, eu estava hoje conversando com a Débora Dornelas, que ela vai fazer a capa do meu livro, maravilhosa, poeta, escritora, fantástica. O editor não pode ser o gráfico, apenas, eu não sou uma gráfica. Não. Esse livro também é uma parceria minha. É uma parceria. De certo modo, eu pergunto para vocês, editores, se vocês compreendem como uma coautoria e se vocês têm também a intenção, que eu acho muito importante, eu como uma estudiosa de literatura, de compor antologias, que não deixa de ser um memorial. Isso pensando no Soter, que é da geração mimeógrafo, que é um cara fundamental, que está no imaginário aqui, não só de Brasília, mas do Brasil, né? As antologias, de certo modo, capturam, né, toda uma geração, né, que 10, 20 anos depois dizem respeito ao que fomos. Parei. Vitor Tagore, começa contigo. Depois os outros podem complementar. Eu vou também colocar a Tereza nessa roda aí, ok? Tereza, pode? Coloca a Tereza aí, que eu acho que ela vai acrescentar muito. A Tereza, eu acho que, não sei, não deve me conhecer, Tereza, porque eu, na verdade, estou voando sozinho faz pouco tempo, 4 anos. Eu voava junto com meu pai, que é o Vitor Alegria. Aí, no Rio de Janeiro, eu conheci uma livreira fantástica, uma romena, que, infelizmente, né, nos deixou aí, lá da livraria Leonardo da Vinci, que eu tive a oportunidade de conhecer junto com meu pai. Mas, respondendo a Luciano, que fantástico que você estava na Gárgula, acho incrível. Aprendi poesia ali, ao fazer ela, né? Comecei a ver. Mas, falando sobre frete, Amazon e outras coisas mais, a gente estava falando sobre, você estava reclamando, né, do governo, essas coisas e tal. Não vou entrar nessa parte, porque é uma outra discussão, mas eu acho, ou a gente entende que o livro, essa política de Estado que a gente precisa ter, e aí eu acho que uma liga das editoras, né, tipo, ela tem que existir para que a gente possa fazer uma coisa. A Snell, ela
a gente sabe que ela tem certos, não tem certas liberdades, né? O Sindicato Nacional dos Editores de Livro, que nós independentes, totalmente independentes, porque a gente não depende do governo, e você falou certo, hoje, aí me corrija Eduardo, Soter, Tereza, a gente tem 40... A Folha de São Paulo lançou uma matéria falando que era 40% das compras do Brasil, de todos os livros, eram feitas pelo governo. Sabemos nós que as editoras que vendem para o governo, hoje, são todas internacionais. Então, não adianta a gente querer fazer uma coisa fantástica em cima disso. Num país que precisa disso, o maior programa de compra de livros do mundo é o brasileiro. Porém, o frete é uma coisa que eu também concordo que é incrível. Eu falei há um tempo, eu falei aqui que a gente estava conversando, que houve uma reunião pedindo o preço fixo do livro. Não sei se o Eduardo e a Tereza já ouviram falar nesse blá 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 que a gente vem brigando há 1 bilhão de anos e Bastante tempo. Na verdade, na voz do meu pai, mas, por exemplo, falar que o preço fixo do livro nunca foi colocado, porque falou que era uma intervenção do governo no mercado. Só que agora a gente pode ver perfeitamente com a entrada da Amazon, se o governo não intervém, a iniciativa privada e a estrutura financeira intervém. Então, por exemplo, eu não sei os seus livros, Eduardo, nem Tereza, nem Cristina, nem Soter, o que eles vendem livros mais baratos do que eu vendo para eles. Sim. Então você fala assim, peraí, como é que os caras estão vendendo com prejuízo? Sim, estão vendendo com prejuízo. E eles sabem que é isso. E eles estão fazendo o que é internacionalmente conhecido como dumping. É dumping. E é o dumping o quê? Quebrando. Por exemplo, Soter, a sua página não tem a mesma credibilidade que a Amazon. Tenho certeza que a página da Patois não tem a mesma, a da Tereza eu não sei, mas a gente não tem a mesma credibilidade que uma página. Então, eles sempre vão vender mais do que a gente. Agora, como é que eles conseguem vender mais barato do que nós mesmos? Mais barato do que o meu distribuidor vende? Eles têm 50%. Nós repassamos os livros para eles com 50%, 60% de desconto. Que é um absurdo, né? Então, a gente continua... Essa questão da porcentagem, ela é antiga. Mas ela é antiga para distribuidores, Tereza. Na hora que você entrega diretamente para... Não, peraí. Já há 20 anos, mais de 20 anos, a Livraria Cultura consignava os livros, vendia os livros que ela comprava com 50% de desconto. Há mais de 20 anos, desde 1998, porque eu vendia para a cultura. É verdade. Agora, e aí o que aconteceu com a cultura agora? Afundou. Mas é diferente. Mas, Tereza... Mas já era mais de 20 anos essa porcentagem. Tá, eu concordo que a gente está trabalhando há 20 anos, eu não vendia com esse valor para eles. Hoje, o meu distribuidor recebe 55% de desconto. E ele passa para as outras livrarias com o lucro dele. Então, aí, ok. Quando a gente dá 50% para uma grande... Por que nós, como editores, damos 50% para as grandes estruturas? Que elas destruíram o quê? Esse ecossistema do nosso sistema livreiro, que eram quem? Os pequenos livreiros. Então, chegou a Cultura e a Saraiva, eram a Amazon. Elas vieram com as mega stores, falando da experiência. E o nosso governo, da época, o livro não era uma coisa, nunca conseguiu colocar, que já tinha sido há 20 anos falado, porque esse negócio do preço fixo do livro é de muito tempo atrás, não é de 20 anos, é até mais do que 20 anos. Né? E aí o que acontece? Nós editores, matamos a menina que era romena, que agora me seguiu, matamos as pequenas livrarias. Porque elas não iam ter os mesmos 50%. Elas tinham 30%, elas tinham 40%. E a Cultura e a Saraiva, elas ofereciam 20%, 30% de desconto. Claro, elas estavam tendo 50% direto. Sim. Então, a gente está falando... Aí a gente entra em outro caso, né? Que aí eu acho que é uma outra discussão, por que
a Cultura faliu e por que que a Saraiva faliu, aí eu acho que são outras discussões, mas o frete... O Luciano, você conheceu meu pai, né? E aí o que acontece? Meu pai, aqui em Brasília... Conheci demais seu pai, inclusive esse prédio. Eu ia lá conversar com seu pai, ele sempre com suspensório, um lorde, um gentleman. Seu Vitor E Alegria, aí, maravilhoso. ele conseguiu um negócio chamado Apoio Cultural dos Correios. Isso já tem mais de 20 anos. Não sei se a Tereza se lembra disso. Mas o Apoio Cultural dos Correios, que hoje é o tal do registro impresso com registro módico, era o Apoio Cultural dos Correios, que foi conseguido aqui, o meu pai e mais 3 outros deputados, etc., conseguiram isso dos Correios. Que era essa função dos Correios? A função dos Correios era como é que a gente vai aceitar que nós, dos Correios, nós, Brasil, com 230 milhões de pessoas, temos um correio mais caro do que o Correio de Portugal. Eu, para mandar um livro para Portugal, custa R$80. O português, mesmo com o euro a R$6, não custa 7, custa R$42, custa 7 euros. Sim. Sim. Como isso é o que eu não consigo entender? Então, a gente está num país que é um continente. Se a gente não tem uma das coisas dos nossos limitantes para a gente também conseguir competir com a Amazon, que comprou as estruturas de entrega, fugindo dos Correios, então eles compraram todas as pequenas as empresas de porta a porta, assim como fez a Abril, também, quando quebrou a editora. Então, quem é a nossa salvação? É os Correios. Se a gente não baixar o preço dos Correios, também nós que vivemos da contracultura, ou, vamos dizer, da literatura marginal, a gente também não consegue. Porque a Amazon, o que ela faz? Ela dá 30% de desconto para poder pagar os R$20 que ela cobra num frete. E aí a gente fica com o mesmo preço. Aí ela vai comprar no site do Tagore e vai comprar na Amazon. Claro que é uma experiência muito mais legal é comprar na Amazon. Por quê? É uma estrutura... É mais legal comprar na Amazon. Querendo ou não querendo, eu também compro na Amazon. Eu compro na Amazon, eu não consigo fazer esse tipo de briga, até porque eles vendem nossos livros, né? Então, hoje, meu distribuidor fala, são os únicos que pagam de forma correta. E aí a gente está numa sinuca de bico no Brasil que eu vou te falar. Eu queria ver uma solução. Os Correios vão ser privatizados. É um outro assunto. Alguém quer complementar? Eduardo, Soter, Tereza, alguém quer complementar alguma coisa? Olha, eu no meu caso, se vocês entrarem lá no site da Semin, vocês vão ver que o preço do livro lá quase não tem diferença, porque eu já coloco prazo para entrega, entendeu? Porque se você for fazer para entregar com rapidez, você vai pagar muito caro. Então, os fretes que eu faço nos Correios ficam em torno de, no máximo, R$11, entendeu? O negócio dependendo da localidade. Então, aí dá para você, né, não altera tanto o preço do livro, é quase que comprar de mão em mão, né? A outra questão que a Luciana falou, o negócio do conselho editorial, por exemplo, se eu quiser vender para o governo, se eu quiser participar de um edital e tal, eu tenho que ter o conselho editorial, né? Porque senão não passa na seleção lá. E quanto mais doutor, né, e mestre tiver no conselho editorial, mais fácil fica você aprovar os títulos que você tem. Então, para mim, no caso, o conselho editorial só serviria para isso, entendeu? Para a gente participar de edital, né? E a coautoria... Parece até piada. A Planeta, sabe o que a Planeta... A Santilana, sabe o que ela fez? Ela chamou todos os ex-ministros da educação para fazer parte, sabe do quê? Do conselho editorial dela. Para vender livro para o FNDE, né? Para o governo. Ou no governo do estado também exige, né? Tem que ter. Agora, sobre a coautoria, por exemplo, eu tenho um livro que eu não falava que era... Eu não divulgava como sendo meu. Eu falava que era uma parceria minha e do Zé Nobre, né, que fez a parte, né, criativa do livro, a arte gráfica do livro e tal, né? A gente, lógico, conversando e tal, tudo em parceria, né?
E aí ficou, não, é um livro em parceria. Inclusive, a quantidade da edição ficou metade comigo e metade ficou com ele, entendeu? Para ele distribuir como autor, coautor do livro, né? A parte gráfica, né? A parte da criação gráfica. E as antologias, pô, as antologias é uma forma... do jeito que estão sendo feitas, eu por exemplo, eu quase não participo de antologias, entendeu? Quase não participo. Porque, na verdade, a antologia seria uma forma de você fazer uma vaquinha para publicar um livro, né? A antologia. Porque você entra, mas você tem que pagar um valor tal por cada página que você vai utilizar naquele livro. Quer dizer, então, eu não entro, geralmente eu não participo dessas antologias. Mas se a gente tiver as condições de escolher, a gente, né, escolher os poemas, escolher os autores e fazer antologia sem ser necessidade. Se eu convidar, por exemplo, a Luciana Barreto para participar da antologia com um poema, com 2 poemas, ela vai mandar só o poema, quer dizer, a criação dela, né? E o livro, né, remunerar. Mas eu acho que a antologia é importante para você ter mais, né, juntar mais poetas, né, numa obra e divulgar mais trabalhos de mais pessoas, né? Eu só posso complementar rapidinho? Sim, claro. A gente não vende, a Patois começou com uma política de não vender em livrarias, não por não gostar das livrarias, acha essa política de desconto de 50% agressiva. E a Amazon, ao contrário do Vitor, eu vendo na Amazon, mas não diretamente para eles. Eu só uso o chamado marketplace deles. Então, o desconto é de 15%, 12%, 15%. Só que eu mesmo sou responsável pelo envio. Então, cada livro comprado lá, eu vejo a venda, eu embalo, eu vou nos correios, levo e fico responsável por isso, né? Então, eu utilizo o canal deles. E o que a gente percebeu é que mesmo do dia 17 de março ao dia 1º de agosto, a Patois deixou o frete gratuito. Então, a pessoa poderia comprar um livro de R$38, R$40 e em qualquer local do país receber ele com frete gratuito. Na Amazon, o mesmo livro estava R$40 com frete de 20. As pessoas preferem comprar na Amazon com frete de 20. Né? Não dá para entender direito essa lógica da pessoa que está querendo comprar, prefere pagar mais caro, porque de qualquer forma sou eu que estou enviando, seja pelo site ou na Amazon, é a própria editora que está enviando. E isso é informado ao leitor no momento da compra, que a compra não é enviada pela Amazon, é enviada pelo vendedor, né? A editora Patois. E mesmo assim a pessoa prefere comprar lá, pagar mais caro, e sendo que pelo site da Patois ela poderia pagar mais. É isso, a lógica do condicionamento, como a Luciana Barreto falou. As pessoas foram condicionadas de que lá é melhor. E, gente, não é, né? A gente sabe que não é. É venda com grife, entendeu? Gosto da grife. Eu já não acho, não. Eu acho que tem um porquê, sim. Eu acho que tem um porquê tecnológico, sim. Não sei que seja tecnológico, mas daí... Vai pagar mais caro, não está pensando no preço. Essa que é a parte ruim. Porque tem gente que não compra, às vezes, por causa de preço. Se o frete no meu site, o PAC sai por 25, a pessoa não compra. Prefere pagar 15, que é o preço módico. Que é o preço... Claro. Eu tenho o condicionamento que a Luciana falou. Tem o condicionamento que a Luciana falou, mas tem a tecnologia, como o Vitor está dizendo também. A pessoa já tem um aplicativo da Amazon, que ela assina o Amazon Prime, o cartão de crédito dela já está lá inserido, e aí com um clique ela compra como impressão digital. No nosso site não, né? É um pouco mais, a tecnologia é um pouquinho menor. E não adianta ter antes aquele HTTPS lá de site seguro, que eles acreditam mais na Amazon do que o da gente. O site da Semin, por exemplo, é um site seguro. Entendeu? Você pode colocar o que você quiser, pode comprar à vontade, né? Mas é lógico que quem é a Semin frente à Amazon, né? Não tem jeito. Né? A credibilidade... É essa a questão. Deixa eu só fazer uma pergunta bem pontual, gente, em cima disso, assim, bem objetiva. Claro, é uma claro. curiosidade minha.
E esses livros, assim, eu vejo meus livros ultimamente na Mercado Livre, Americanas, Amazon, os 3 livros meus, né? Os 4. Só para vocês, Edu, Soter, Vitor. Por quê? Como é que é essa relação? Por que esses livros aparecem lá? Assim, né? Existe... Quem quer responder? Pode. Existe uma empresa chamada B2W. O que o Eduardo estava falando sobre o que é o marketplace. Não sei se vocês... são portais de venda, aonde nós, editoras, cadastramos nossos livros lá e que podem não ser, nem precisa ter contato direto com a Amazon. Então, por exemplo, existem centrais de cadastramento de livros e de produtos. Ok? Essas centrais de cadastramento de livros, se você escolher, você quer vender quem? A B2W, ela era a Mercado Livre, era que juntou Ponto Frio, Casas Bahia e mais várias outras. Agora, quem mais? Americanas e Submarino. Americanas e Submarino. Então, por exemplo, isso é um marketplace. Então, acontece, você cadastra em um lugar e esse seu livro ele é replicado para todos esses portais. Entendeu? Por isso seu livro aparece. Na verdade, você estava com o seu livro lá na Patois, a Patois cadastrou lá e ela solta. E quanto mais lugares quanto mais lugares você tem possibilidade de vender, eu acredito que seja melhor. Não é verdade? É uma vantagem que a gente estava conversando de internet. Obviamente que eu nunca ouvi falar de alguém que comprou um livro na Casas Bahia, mas, de qualquer forma, ele pode comprar se quiser. Não na Casas Bahia, mas na Americana, sim. Mas, Vitor, além do marketplace, o Elcio tem livros publicados pela Patois, alguns pela Penalux. A Patois não trabalha nesse sistema, dá um livro, mas além de cadastrar o livro nesses marketplaces, tem agora uma empresa chamada Um Livro. E você, na verdade, sobe o PDF do livro, essa empresa vai imprimir de 1 em 1 exemplar, e quando ele for vendido, a editora vai receber uma porcentagem sobre a venda, né? Então, pode ser que em outras editoras eles já estejam trabalhando dessa maneira. Eu não gosto de trabalhar assim, porque eu vi a qualidade da impressão, alguns são muito boas, mas eu sou um pouco centralizador, então eu gosto que o livro chegue da gráfica e ver isso. Mas é uma resistência tola. Eu acho que aquela máquina de imprimir de 1 em 1 é a mesma máquina, só que vendendo em todos os canais digitais. A hora que o cliente faz o pedido, eles imprimem em um dia e mandam para o cliente, né? Essas já são as... Eu tenho um livro, a Meta Brasil, a Meta Books. Você tem que cadastrar todos os livros, você tem que colocar da melhor maneira, mas você realmente é um sistema tão amplo que você não tem controle, né, Eduardo? Você não tem um controle absoluto do que acontece, nem da qualidade, como é que vai ser impresso, nem da entrega. Você tem que rezar e acreditar que aquilo vai dar certo. Muitas vezes dá. Outras vezes eu não conheço ainda histórias ruins, mas você sabe que quando dá errado também. Pode dar errado. O Marcelo Lucelli, da editora Reformatório, reclamou que esses dias um cliente comprou um livro dele pela Amazon e comprou diretamente da Amazon e foi reclamar com a editora que os livros estavam com as páginas em branco. Aí ele falou, mas eu não sou responsável por isso. Eu não sei como eles conseguiram um arquivo, imprimiram isso, venderam isso. Ele não tem mais nem contrato com o autor e não entende como o livro foi entregue, de onde surgiu esse livro. É um livro que ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura, vendeu bastante, e a editora e o autor perderam completamente o controle sobre isso. Que louco, alguém pegou o PDF, jogou no sistema KDP e mandou ver. Eu fico imaginando exatamente o autor nessa história, como fica, se for editora, se imagina para o autor, né, nesse caso, isso foi uma dúvida bem pontual minha, porque, exato, eu tenho 4 livros publicados por 3 editoras diferentes, a Patois mais recente. Então, das 3 editoras, tem meu livro em tudo quanto é. E aquilo, assim, eu nunca recebi, até coloquei ali, eu nunca recebi um tostão de livro vendido
De nada. Patuá é agora, eu não posso nem falar da Patuá, nem devo, né? Porque a gente está trabalhando agora, mas das outras, eu tive livro vendido, eu comprei seu livro na Cultura, na Leitura, que a editora colocou. Eu nunca recebi um centavo de um livro vendido. Nunca. Provavelmente a editora também não recebeu da Cultura, viu? Pois é louco, então. Correto isso, também não recebeu. A Cultura me devia R$600. Eu acho que desses R$600 eu recebi 3 pagamentos de 100, isso depois do processo ter começado. Eles pararam de pagar, ainda me devem 300. É isso, mas a Cultura é um caso à parte, é um outro case, completamente diferente, não tem nada a ver com o que a gente está falando. Eu posso te garantir o seguinte, o maior prazer para a editora é falar para o autor que ele tem direitos autorais para receber, viu? Quando a gente fala isso, e a gente paga. É porque quando a tem gente dinheiro vendeu. em caixa, eu pago. Às vezes, por exemplo, um autor vendeu poucos exemplares, ele tem 40, 50 reais de direitos autorais, tudo bem, é dele. Mas já teve autor que, por exemplo, falou, Edu, manda meu livro para 3, 4 lugares. Tudo isso tem um custo. Aí eu falo para o autor, bom, fica elas por elas. Mas o maior prazer nosso é chegar para o autor e falar, olha, você tem X para receber direitos autorais. E prestar conta, assim, é justo, é o mínimo que a gente pode fazer. A gente tem que prestar conta. A gente recebeu. Eu pago 30% sobre o que vende na loja, né? Porque a loja certa é 50%, menos 20%, que é da editora que tem que pagar imposto sobre a venda, vai pagar 30% para o autor. A gente fica só com a beleza da história, porque não ganhar, não ganha. O imposto é 11,33%, né, de faturamento. Então, se eu cobro... Meu é 7,5%. Hã? O meu é 7,5%. 7,5%. Eu pago 11,33%, porque o meu sistema é diferente do seu. 7,5%. Tem as tabelas. 7,5% só aí? Oi? 7,5% só? Você é simples, né? O meu é simples e, na verdade, pela tabela do simples, livro eu pagaria 4%. Como eu tive um faturamento um pouco maior o ano passado por ter essa venda para o governo de 76 mil exemplares, eu saí de um teto, né, e passou para 7,5%. Em Brasília. Ué, engraçado, como é que o seu pode ser diferente? Aqui o meu é 9,2%. Porque muda de estado para estado, os impostos são diferentes. Não, deveria ser tudo igual porque é o Simples Nacional. Exatamente. Não, e o ICMS muda. Mas ICMS, o livro não paga. Livro não paga ICMS. Está virando um bate-papo tributário. Não paga, mas paga imposto sobre a receita. Gente, já são 15 para as 11 da noite. Eu acho que o bate-papo rendeu demais, foi bom demais, entendeu? E se continuar, já estamos numa discussão tributária. Então, eu acho que vamos então... Vamos então... Jorge, além de editores... Vamos marcar uma cachaçada aí, só dos editores. Vamos sim, Soter, eu adorei tua ideia. Surpreendeu, eu não sabia que o papo ia fluir tão assim. Né? Só editor. Considerações finais. Leitores e autores têm que se chamar para cachaçada também. Claro, com certeza. Mas depois que a gente tratar das causas internas. Gente, vamos ter que ir para as considerações finais, porque senão a gente vai sair daqui 2 da manhã. Fernando Freire, considerações finais. Obrigado, Tagore, obrigado, Soter. Obrigado, Eduardo Lacerda, por terem abrilhantado mais essa live do grupo dos Três Mal Amados. Obrigado a todos que compareceram e valeu. Obrigadíssimo. Obrigado pelo convite. Obrigado, gente. Agradeço muito. Eu adorei conhecer vocês. Eu espero realmente que isso passe para a gente sentar e tomar um café ou uma cerveja. Com certeza, aí no teu bar. Vamos combinar depois. Como é que o Soter disse? Ou não, foi o Zé Roberto. Reaglomeração. Não, vamos chegar lá.
a resistência tem que continuar. Ela é cultural, ela é política, ela é moral, é ideológica. Nós temos que imunológica. reconstruir o Brasil. Imunológica. Reconstruir o Brasil. E os escritores e a cultura é que tem que puxar o carro, gente. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu não quero ganhar dinheiro com o meu livro. Eu só não quero ter que guardar todo o meu 13º para pagar o meu livro. Eu quero ver, eu quero vendo de graça, contanto que eu não tenho que ir com a mão no bolso. Mais ou menos. Quero agradecer igualmente também a participação dos nobres convidados, o Eduardo, o Victor Tagoré, o Elcio e tantas outras pessoas, assim como também o próprio Sota e a própria Tereza, enfim, todos vocês. E eu queria principalmente aí, até em nome aqui de algumas perguntas que eu estou recebendo aqui, tanto para o Vitor quanto para o Eduardo, o Elcio, o Elcio Soter, eu já tinha feito essa pergunta também e a Tereza enviou para mim. Se existe um edital de convocação para análise de publicações, essa coisa toda, eu acho que o grupo iria sentir bastante satisfeito com essas informações, porque assim, eles até desconhecem isso, né? Tem alguns que até desconhecem. Eu vi até uma discussão paralela a isso, né? Comentando aqui, mas cada editora dessa tem não tem somente esses escritores ou esses poetas que, de repente, recebem tais percentuais. Existem outros que têm uma certa credibilidade, né? E, claro, né? Com todo o mérito, né? Até pelo nome, pelo trabalho, enfim, tudo isso. Então, eu deixo essa ideia aí para a editora Patuá, para, de repente, a gente ter oportunidade, né? O Soter também e o Vitor, para que a gente divulgue exatamente no nosso grupo essa questão, né, que se há um mecanismo de convocação, uma análise, de repente, para uma possível publicação, eu acho que isso seria muito interessante, ainda mais para algumas pessoas que aqui estão, poetas, que têm uma certa resistência a isso, talvez seja exatamente por não entender como se dá todo esse processo. Tá? Mas agradeço imensamente, momento maravilhoso. E se pudesse, Jorge, acho que nós ficaríamos aqui até amanhã batendo esse papo. Sim. Muito obrigado. É um aprendizado cotidiano fazer livros. Eu faço livros há 40 anos. Eu comecei com 20 e poucos anos, quando eu lancei meu primeiro livro em 80. E a gente aprende todo dia alguma coisa nova. Seja a questão dos impostos, eu falei ICMS, realmente não pagamos ICMS, mas a gente paga tantas outras coisas que incidem na minha empresa, ela não é simples. Ela é lucro presumido. Então, eu pago outras coisas que é sobre o faturamento. E as pessoas realmente não sabem, viu, Josafá? As pessoas não sabem o que implica fazer um livro, como é que é feito, quanto custa. Quem é que é dono do papel no Brasil? Que você tem que ter um registro no Ministério da Fazenda para poder publicar. Que sem esse registro, que você tem que prestar contas a cada 6 meses, você não publica. Você é multado em R$5.000 se você não prestar contas, não entregar uma declaração. É um negócio tão complicado. Você tem que ter um contador e pagar um contador para poder fazer a máquina funcionar. Eu tive a minha nota fiscal suspensa esse mês, porque um contador antigo esqueceu de fazer uma declaração durante 3 meses e me cortaram a nota fiscal. Aí o contador novo teve que ir lá correndo fazer a declaração. Uma declaração só para dizer, ela está imprimindo o livro direitinho, tudo bem, pode continuar. Se eu não digo isso, se não existe a declaração, que não custa nada, custa o trabalho de apenas declarar, a minha nota ela é suspensa. Então, eu acho muito complicado. Empresa no Brasil é complicadíssimo. E fazer livros é complicado, é difícil. Você realmente, todos nós aqui, olha, vocês todos, editores e autores, nós somos todos doidos, viu? Que fazer livro é só para maluco, só para quem realmente gosta muito disso, porque senão já tinha desistido há muito tempo. Porque é tão complicado, tão difícil, tão doloroso, que você fala, uai, o que eu estou fazendo no meio desse negócio todo? Brigando
com o governo, pagando conta, pagando imposto. Para quê? Para não vender e ainda não saber se eu sou líder. Olha que complicado. Mas é a nossa missão, fazer os livros para que os livros fiquem, porque nós vamos embora. A gente vai partir, mas os livros vão ficar. É isso aí, Tereza. Isso aí. José Soter, considerações finais. Ó, olha aqui, ó. Esse aqui é um livro objeto, ó, tá vendo? É uma agenda. Eu tenho certeza que a agenda todo mundo vai continuar usando ad eterno. Mesmo havendo as coisas, né? Você vai ter agendinha para você fazer. Ó. Eu faço um livro. Aí é uma agenda, tipo uma agenda, né? Bom, pessoal, muito obrigado aí pela oportunidade de estar trocando ideias, batendo papo aí. Eu espero que vocês aceitem a minha provocação para a gente fazer uma rede de distribuidora das nossas editoras aí, para a gente dar força para os poetas das nossas localidades, né? E desejo sucesso a vocês, né, com esse catálogo que vocês têm, né, muito vasto. E aos poetas e aos romancistas, contistas, cronistas que estão aí nos assistindo, né, que continuem fazendo e nos procurem, que com certeza uma hora dá certo da gente fazer, né, essa parceria, né, e essa coautoria, né, de vocês entrarem com conteúdo, a gente entrar com o continente e navegar nessas águas imprecisas da literatura aí pelo Brasil afora, tá ok? Um abraço, obrigado a todos aí por estar ouvindo, nos assistindo aí. Falou. Beijo. Vitor Tagore Alegria, considerações finais. Na verdade, a luta continua, né? E a gente... foi fantástico, eu agradeço muitíssimo, foi ótimo ter conhecido, né, aí o Eduardo, a Tereza, e ter esse espaço aí com vocês. Eu acho que isso é uma coisa que tende a crescer só, né? Essas nossas interações que a gente, às vezes, por causa do dia a dia, a gente deixa de fazer. A gente fica preocupado no fazer o livro, e essas nossas compartilhamentos de informação e um pouquinho das nossas experiências, né? Às vezes uma faísca dessa pode trazer muita mudança. Então, acho que a iniciativa de vocês é fantástica e agradeço imensamente, imensamente. Eu acho que o que eu puder ajudar em termos não só disso, mas aqui em Brasília, né, o Eduardo, se precisar, e Tereza também, né, sabe que o Jorge, o Soter, o Josafá, todo mundo, nós estamos todos ligados. Principalmente, eu acho que aqui em Brasília, querendo ou não, nós estamos todos ligados. Apesar de estarmos não nos vermos muito, mas a gente está sempre se vendo. E eu acho que é uma oportunidade que tem que abrir não só para nós, mas para outros, trazer outros aí, que eu acho que é uma mudança que a pandemia trouxe e tecnológica que a internet nos conecta. E eu acho que isso vai ficar e vai crescer. Por isso eu acredito que o copo está meio cheio. Dá para a gente fazer muita coisa ainda. Obrigado. Eduardo Lacerda. Quero agradecer muito, eu adorei. Poxa, quase 4 horas de conversa e fluiu bem, e todo mundo muito animado ainda, poderia ficar muito mais tempo. Como você disse, o pessoal que queira enviar o livro para publicação, a Patois está sempre recebendo originais, o ano todo. O envio de originais é pelo e-mail da editora, editorapatois@gmail.com. A gente não cobra pela publicação, então o autor não vai mandar e vai receber uma proposta de valor, mas o que a gente tem pedido para o autor é um compromisso de tentativa, né? Não está nem em contrato isso, mas de vender um número mínimo de exemplares que justifique também a publicação, né? Então, a gente está em número mínimo de 30 exemplares, e isso é fácil para qualquer autor, e os livros são bonitos. É isso, fico aguardando alguns originais para a gente ler. Obrigado, gente. Não tem como, depois dessa participação brilhante na segunda parte... Vou te mandar uns, Eduardo. Fico aguardando. De abrir a palavra também para as suas considerações finais, para Tereza Cristina Roque da Mota.
Nossa, eu já falei, acabei me intrometendo aqui falando antes do Eduardo, mas eu reitero tudo isso que eu disse. Foi um prazer imenso falar com vocês, conhecê-los, conhecer quem eu não conhecia e rever quem eu já conheço, né? Porque já estive aqui recentemente falando sobre a minha obra poética. Tive um grande, vocês se fizeram muito bem o dever de casa, leram maravilhosamente bem os poemas. E vamos torcer para que a gente consiga sobreviver a tudo isso, né, Vitor? Beleza. Oi? Como conseguir o livro com autógrafo? Conseguir o livro com autógrafo? É o seu, que você vai lançar. O meu vou lançar, vai chegar aqui dia 2. Ele está à venda no meu site. E aí eu autografo antes de mandar. Tá bom, então eu vou fazer a compra, mas quero com autógrafo. Mas Eu também. Todos nós. Todos estão Se vier chegando. sem autógrafo, eu vou reclamar. Eu vou no Reclame Aqui, eu vou no Procon. Faltou o autógrafo, né? Recebeu o livro sem autógrafo. Então, queridos, isso está acontecendo, é uma nova história da minha vida, uma nova etapa. Eu que tive uma mini Covid esse mês, não tive febre, não tive tosse, mas eu tive muita dor. Essa Covid realmente pega as pessoas e me deixou de cama 15 dias, mas agora eu já estou assim, nova de novo, voltando a trabalhar essa semana, e a boa notícia que a gráfica me deu, que é uma gráfica em São Paulo, aí é Eskenazi, que o livro chega dia 2. Então, estando aqui, podem comprar tranquilamente, que aí eu autografo com todo amor e carinho e mando. Está à venda no site da editora. Perfeito. Tá bom. Então, é um grande prazer poder autografar o livro para cada um que quiser comprar. Ok. Bem, gente, queria agradecer aos participantes, Soter, Eduardo, Vitor, e também, que acabou com a participação brilhante, a Tereza. Eu achei que foi um bate-papo muito interessante, que a coisa fluiu bem. Acho que saiu com ideias aí maravilhosas. Estou vendo aí um grande pool, uma grande cooperativa de pequenas livrarias, né? E eu acho, pequenas editoras, né? Eu acho que isso aí, a gente pensa, eu pelo menos, que estou sempre, agora não que eu já convivo mais com os meus editores, né? Mas realmente a gente pensava que era só, tá aí o livro, toma, faz o livro aí, bota a venda e tu não quer saber de nada. Não, a coisa é muito, muito, muito além do que isso, né? Temos que participar não só da edição, como também distribuição. Distribuição, divulgação, tudo que o livro implica, né? Tudo que o livro implica, é isso aí. Então, eu queria agradecer a todos e a todas, né, que ficaram até aí. Não vou ficar falando nome, porque ainda tem, até uma hora dessa, temos bastante pessoas aqui. Estamos com 22 participantes até o final. Quer dizer que é um assunto que não se esgota, né? Então, nós podemos pensar, como tem alguns bate-papos, nós vamos ter que fazer a segunda parte, né? Com poesia crítica, poesia política, eu acho que poesia e publicação também, de repente, vai merecer uma segunda parte no futuro. Queria agradecer a todos, uma boa noite, uma boa semana. Vamos torcer para que esse calor diminua, porque senão aqui vai derreter. Tá? Boa noite a todos. Muito obrigado pela participação. Vou abrir o microfone, se vocês quiserem trocar contato, qualquer coisa, ok? Tá tudo aí.